coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que vocês primeiro pensem no que vai ser procurado na sua redação. É isso que eu quero que você pense, tá? O que vai ser procurado na sua redação. E aí, você vai colocar na sua redação o que o professor vai procurar. Para a gente saber o que o professor vai procurar, nós precisamos de quê? Que você conheça bem a grade de correção do Enem. Então, o que eu quero colocar aqui de uma forma muito simples para nós, né? Então, eu vou compartilhar minha tela, ok? Eu não vou colocar aquela grade de correção toda detalhada, né? Que vai para o corretor, não, tá bom? Essa grade de correção, ela é para o corretor. É isso que a gente tem que pensar, tá? O que eu quero mostrar para vocês? Então, tá. Vamos arrumar aqui para nós. Ó, você sabe lá que a sua redação vai ser avaliada em 5 competências. Competência 1, 2, 3, 4 e 5, tá? O que eu falo com os meninos? O ideal, vamos pensar aí, que você vai ter uma nota mínima de 960 na redação. Vamos buscar assim, uma nota mínima 960, que seria maravilhoso, né? Para a gente poder tirar 960 na redação, deixa eu pegar meu pincel aqui, ó, tá? Significa dizer que, olha, nós vamos ter que tirar 200 em 4 competências. Então, eu coloquei competência 5, competência 4, competência 3 e competência 2, tá? E aí, para você tirar 960, em uma competência você pode errar um pouquinho e tirar 160, ok? Por que eu coloquei competência 1? Porque competência 1 é mais raro o menino tirar 200 na competência 1, né? Olha, nós temos 2 competências que são, que eu falo, que são o calcanhar de Aquiles de vocês, né? É a competência 1, que gera problema para vocês, e a competência 3, que gera problema para vocês, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que tomar muito cuidado em relação à gramática. Muito cuidado. Por quê? Porque às vezes o aluno deixa a gramática para lá, né? Às vezes ele fala assim, olha, seja o que Deus quiser, e é isso mesmo. E não pode ser seja o que Deus quiser, é isso mesmo, tá? Primeiro, para o aluno tirar 200 pontos, ele só pode cometer 2 desvios gramaticais. Só. 2 desvios gramaticais e 1 desvio de estrutura. Aí ele tira 200. É aquilo que eu falei, é mais raro, né? Para o menino tirar 160, ele pode cometer poucos desvios gramaticais. E para ele tirar 120 na competência 1, ele pode cometer alguns desvios gramaticais. Olha só, gente, a linha entre poucos desvios gramaticais e alguns desvios gramaticais é uma linha muito tênue. Então, por que eu estou pedindo? Para vocês prestarem muita atenção, tá? Tomarem todo o cuidado com gramática. Para o professor não achar assim, eu acho que esse menino, o texto dele não vai se configurar como poucos desvios gramaticais, não. Eu acho que o texto desse menino vai se configurar com alguns desvios gramaticais. E aí o corretor decide, em vez de te dar 160, ele te dá 120. Nós não podemos deixar isso acontecer. Porque se você perde 40 pontos na redação, significa dizer que você está perdendo mais ou menos 8 pontos na sua nota geral do Enem. Não podemos. Como é que você perde 8 pontos na sua nota geral do Enem? Então, você vai tomar cuidado, sim, com gramática. Apesar de alguns não tomarem tanto cuidado. Então, olha só, olha as observações, né? Você tem que demonstrar, sim, obediência gramatical. Prestar atenção em tudo, vírgula, crase, divisão silábica, né? Tem que fazer divisão silábica, para o espaço da margem. Porque tudo que estiver fora da margem não vai ser contado, não vai ser lido. Então, significa dizer que você vai cometer um desvio gramatical aí, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma divisão silábica e o hífen que indica a divisão silábica não cabe no espaço, dentro da margem, você não vai colocar o hífen fora da margem. Aí você vai colocar o hífen embaixo,
Então, por exemplo, né? Você escreveu K... Oh, meu Deus, aqui é mais difícil, né, para escrever, mas vamos lá. KDI. Aí aqui acabou o espaço, né? Não dá para você colocar o hífen. O que você vai fazer então? Você vai colocar o hífen da divisão silábica aqui embaixo. Mas você não vai colocar aqui, ó, porque senão vai entrar com um desvio gramatical, tá? Ou então você decide que não vai fazer divisão silábica. Aí você vai, escreve KDI, RA, e o RA aparece fora, tá? Esse RA que aparece fora, ele vai entrar como desvio gramatical, ele não vai ser lido. Então, o que o corretor vai falar? Nossa, esse menino escreveu cadeira, mas não colocou a sílaba RA. Então, nós temos aí um desvio gramatical, tá? Olha, a gente precisa de frases mais elaboradas, de frases mais complexas. Não significa dizer que vão ser frases enormes, que vão deixar a leitura cansativa. Não é isso, né? Aquela leitura chata, aquela leitura cansativa. Não. Você vai fazer uma frase mais elaborada usando conjunções, usando pois, porque, porém, entretanto, apesar de, embora. Você vai fazer aquelas frases mais elaboradas, colocando, intercalando os termos, né? Trocando um pouquinho os termos fora do lugar, usando as vírgulas para indicar que os termos estão intercalados. Isso aí para poder mostrar o quê? Viu? Eu sei que a gente fala de um jeito e escreve de outro jeito. Para você poder mostrar isso para o corretor, entendeu? Que a gente fala de um jeito e escreve de outro jeito. Viu? A minha escrita é mais elaborada. Ele precisa enxergar isso, tá? Olha, seleção vocabular. Não quero que você use na sua redação. Não quero que você use gírias, não quero que você use coloquialismos, não quero que você use estrangeirismos, se tiverem correspondentes em língua portuguesa. Então, se não tiver correspondente em língua portuguesa, use o estrangeirismo. Pode colocar o estrangeirismo entre aspas, tá? Porque é mais formal quando a gente usa o termo estrangeiro e coloca entre aspas. Eu não quero ninguém colocando regionalismos, nada disso, tá bom? Aí tem aluno que fala assim, nossa, Vivi, mas tem hora que eu não tô achando um vocabulário legal, um vocabulário formal, não tô achando. Eu só tô achando um termo coloquial. Eu posso, então, pegar esse termo coloquial e colocar entre aspas, para poder falar para o corretor? Viu, corretor? Eu sei que é um termo coloquial, mas eu coloquei entre aspas. Eu posso fazer isso? Não, não pode. Porque quando você pega um termo coloquial e põe entre aspas, você está demonstrando para o corretor, você está evidenciando para o corretor a sua fragilidade, né? Qual foi a sua fragilidade? Olha, eu não consegui achar um termo legal, um termo bacana, um termo formal, então eu peguei um termo meia boca, coloquial e coloquei entre aspas. Não pode fazer isso. Olha, eu quero que você use vocabulários precisos, vocabulários selecionados, mas não significa dizer que vai ser aquele texto rebuscado, aquela linguagem rebuscada, aquele texto difícil de ler. Ai, não quero isso, não quero mesmo. Combinado? Tá? E a linguagem formal. O que é a linguagem formal? É essa linguagem que se distancia da fala, que tem relação aqui, ó, com as frases mais elaboradas. Tá bom? Então, nossas observações sobre competência 1 são essas.